Alô, é um vídeo para ficar bem ajustado e bem rápido? Então vamos lá. A primeira coisa, vou encontrar aqui onde estão passando as minhas médias e aí observar onde o mercado está trabalhando e a gente vai iniciar. Alô? Então é isso. Vamos começar aqui o estudo e análise do que a gente vai fazer hoje. Vamos estudar aqui o input e aqui está as nossas médias rápidas. Um outro ponto que a gente precisa observar é saber onde o mercado está operando. É essa região aqui que o mercado está operando. Vamos observar agora as liquidez, onde eu tenho liquidez de mercado que o mercado foi executando aqui para mim. A primeira liquidez aqui, vamos marcar a liquidez de venda que o mercado plantou aqui para mim ontem, executou essa liquidez. Logo em seguida, ainda na venda, ele deixou mais essa liquidez aqui. Se eu for mais um pouquinho, ele deixou outra liquidez aqui, isso na venda, né? E aí eu já tenho então liquidez 1, liquidez 2, 3, ok? Liquidez 1, essa daqui foi a primeira, a segunda e a terceira. A gente pode inclusive colocar isso aqui, a terceira liquidez, vamos colocar isso em 10, tá bom? A primeira liquidez. E aqui eu estou invertendo, né? E aí, quer venda? Essa é a primeira, essa é a terceira, né? E aqui é a segunda. Show! O mercado desenvolveu tudo isso aqui, vendeu tudo isso. Veio para a região de pavio. E com esse candle, ele rompeu a região de pavio. É importante a gente falar que a gente está em um mercado longe das médias, que vai ficar bastante volátil. Ele fica bastante volátil quando ele está longe das médias. Mas, gente, agora não tem mais aqueles dois candles que precisam ser rompidos para fazer um pivô. Agora a gente tem a região de pavio, que é importante, e quando ela é rompida, aí sim o mercado já começa a desenvolver no sentido contrário, né? E agora aplicando as suas liquidez ao contrário, ok? Vamos lá então para a primeira liquidez após rompimento. Após rompimento da região de pavio, esse é o próprio candle que já tem a sua primeira liquidez. A gente vem para a segunda liquidez. Lembrando que todo candle que rompe o candle anterior em cor diferente, ele já forma a sua liquidez, tá bom? Então aqui a gente rompeu a região de pavio, a gente rompeu essa região de pavio, formou a primeira liquidez. Agora o mercado veio tudo, formou um candle preto, veio um candle branco que rompeu completamente o candle preto, então aqui formou liquidez. Aqui tem uma próxima liquidez, que é nesse outro candle branco, onde foi rompido aqui esse candle que está numa cor uva aqui, que é o spinning top que está marcado. Então aqui é a nossa terceira. E aí a gente vai marcar a primeira, a gente vai marcar a segunda região de liquidez e a gente vai marcar a terceira região de liquidez. E lembrando aqui que o mercado está muito volátil, desenvolveu aqui 5.341 pontos e aqui na subida ele retornou 4.200 pontos, ok? Então agora, depois que eu voltei a subir, cheguei aqui na região de liquidez e é uma situação que a gente precisa observar bem, ó. E a hora que ele fecha a região de liquidez e o mercado ele já vem com esse candle, rompe a primeira região de liquidez de venda e ele rompe ela. Isso é sinal de que no futuro, que foi o caso de hoje, ó, o mercado já abriu em alta novamente, ok? E ele voltou aqui e aqui ele tem outras liquidez. Vamos lá então ver quais são essas liquidez. Quando ele desceu aqui agora preto, e aqui tem um próximo candle branco e rompeu esse candle preto, todo candle que rompe o anterior, que tem uma cor diferente, ele deixa uma liquidez aqui no fundo. Então aqui a gente também vai chamar isso aqui de liquidez. Vou aumentar essa liquidez
Eu posso continuar chamando ela da terceira liquidez ainda da compra, só que agora eu vou trazer ela mais para cá, porque isso aqui ó, vai influenciar exatamente aqui, nas regiões de compra do dia de hoje, por exemplo. A gente analisando o dia 3 e o dia 4, que a gente está dizendo aqui que é o dia de hoje. Pronto, agora eu vou analisar também as regiões que eu tenho de liquidez aqui na venda. E por que eu vou analisar ela? Porque ontem formou um topo aqui nessa região, e quando forma topo nessa região, eu também preciso marcar. E agora eu venho para o próximo candle de venda que formou liquidez. O próximo candle que rompeu aqui um candle branco, esse candle preto aqui, ele não rompeu totalmente esse outro não rompeu, mas esse aqui rompeu, ó. E aqui então eu tenho a minha liquidez aqui nesse candle, e aqui eu vou puxar ele para funcionar mais para frente, ó. Veja que ele funciona lá para frente. E aqui, ok, então eu tenho a primeira liquidez, aqui eu tenho a segunda. Eu sempre digo que tenho 3, então eu preciso marcar a terceira também. Só que aqui está aqui a liquidez, ó. Eu tenho o candle branco e aqui tem um preto rompendo o branco. Então a terceira liquidez está exatamente aqui. Veja que aqui nessa região tem uma área de interesse muito grande, ó. Eu tenho liquidez para comprar e eu tenho liquidez para vender. Aqui na briga, que foi o caso do dia de hoje, quem vence a briga ganha, e quem vence leva o mercado para onde precisa levar, certo? Agora aqui, ó, se eu observar aqui em um tempo maior, eu estou em 15 minutos, mas se eu observar em um tempo maior aqui, por exemplo, em 30 minutos, esse candle, 30 minutos, 45 minutos, esse candle preto rompeu o candle branco. Logo, se ele rompeu o candle branco, aqui é uma região de interesse também. E aí a gente vai colocar ela aqui em análise, porque é muito importante. Mas aqui eu vou chamar de 1 para venda, vou chamar aqui de 2 para venda, vou chamar aqui, e vou chamar aqui de 3 para venda. E agora a gente pode partir para o dia de hoje. Partindo para o dia de hoje, a gente tem as mesmas análises, né? Aqui embaixo, nesse candle, vai ficar um candle, tem uma liquidez aqui, que para o mercado ainda ela está funcionando. Mais outra que rompeu aqui, ó, esse candle branco aqui rompeu esse candle preto. Aqui é uma liquidez de compra também. Vamos colocar uma liquidez de compra também. E aqui ele já está. E aí fechou. Agora a gente precisa encontrar mais alguma liquidez de compra. Não são 3, são. A próxima é quem? A próxima é de quem rompe o mercado. E quem rompe o mercado? Ó, o topo. Quem rompe o topo? Esse branco aqui, ó. Então, logo eu entendo que esse candle aqui é o candle de liquidez, tá? Mas está rompendo um topo de ontem. Por que a gente não pode pegar um topo de hoje? Podemos sim, então vamos pegar o topo de hoje, que é muito mais coerente, né? Vamos pegar aqui o topo de hoje, que aí eu tenho, ó, esse candle branco rompeu esse topo aqui. O topo de hoje, que ele fez hoje nesse local. Topo, eu digo, topo da região de interesse que está sendo operado. E não, é lógico, não é do topo do mercado, enfim, nem é do topo da região de interesse, tá certo? Então, aqui a gente já encontrou de novo as três regiões de liquidez que a gente precisa para cada movimento. Eu vou chamar esse aqui de 1, eu vou chamar esse aqui de 2, eu vou chamar esse aqui, eu vou chamar o próximo aqui de 3.
nossa terceira liquidez. Pois muito bem, agora de novo eu volto a vender. Se eu volto a vender, eu preciso marcar novamente. Mas para não ficar muito poluído, eu vou ajustar todas as minhas linhas de liquidez. Chegou até aqui, eu paro, levo até aqui, eu paro. Aí essa daqui ainda está funcionando, eu levo ela até mais, eu levo ela para frente. Aqui eu estou comprando de novo, ele é aqui, eu deixo ele parado aqui. Esse aqui é venda, esse aqui também foi compra no passado, eu vou deixar ele aqui, só para não deixar aqui muito poluído o gráfico, para eu entender o que eu estou fazendo, né? E agora esse aqui ele está funcionando aqui, vou deixar ele aqui. Esse aqui da venda, ele foi já rompido por esse branco, então eu vou parar aqui. Aqui, esse aqui é o de compra, esse aqui vou manter ele aí, e esse aqui o terceiro vou manter ele aí. Veja que o mercado vai obedecendo, ó. Eu já tenho, inclusive essa aqui, ó, que ela é uma região de interesse lá do passado e ela está funcionando. O mercado chegou nela e nessa liquidez de venda e já recuou, ok? Agora é simples, tenho toda a minha região definida, né? Tenho toda a minha região definida. Eu já sabia que o caixote era esse para operar hoje. Aqui esse era o caixote de operações no dia de hoje. E foi isso que aconteceu. Se a gente puxar aqui, ó, a gente vai ver aqui a linha, as nossas linhas, ó, de trabalho, né? O rendimento do dia de hoje, das operações de hoje. A gente falou de tudo que a gente precisava. Vamos só recapitular. Dar um zoom, deixar mais o gráfico aqui em evidência, e a gente verifica aqui, ó, que as médias iniciou o dia de ontem em um grande gap e as médias longe do mercado, ou o mercado se afastando das médias. Depois, no final já do meio, né, do pregão para frente, ele volta a procurar as médias e ele volta a descer. Como o mercado ainda está procurando médias maiores, ele ainda vai com tudo hoje e aí faz o movimento, o trabalho dele. A gente também definiu onde estão as nossas regiões de liquidez para venda, tanto de ontem quanto de hoje, né, que estão aqui. As de hoje a gente não colocou, mas elas estão aí. A gente também definiu as nossas regiões de compra. A gente também definiu o nosso caixote de operação. E agora vamos falar sobre onde comprar. E esse vídeo, vou parar com ele por aqui. E aí, se gostou do conteúdo, me dá um like. É importante o like, é importante a sua inscrição. O YouTube entenda que isso foi um vídeo que vai fazer sentido para algumas pessoas. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha. E é isso aí. Fechou. Vou fechar esse vídeo.